Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 13º episódio da 6ª temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Como vocês repararam, semana passada, infelizmente, não teve análise do 12º episódio. Se vocês acompanharam aqui o canal, vocês viram que eu fiquei meio caótica, doente por causa da viagem. Então, realmente não consegui fazer o vídeo. E como a gente tá tendo um vídeo por semana, o negócio vai muito rápido. Então, assim, não tinha tempo de eu fazer outro vídeo. Semana passada teve muito conteúdo aqui no canal. Então, não tinha tempo de eu fazer o vídeo em outro momento. E aí, já chegou agora a análise do próximo. Então, infelizmente, a gente não vai ter análise do 12º episódio aqui no canal. Tem a live lá da Warner. Ela tá salva no YouTube. Eu vou deixar linkada aqui na descrição pra vocês. Então vocês podem assistir a live. Eu e a Vale, a gente falou basicamente o que eu falaria no meu vídeo. Eu sei que não é a mesma coisa, mas infelizmente forças maiores, né, às vezes impedem a gente de trazer todos os conteúdos, mas estamos aqui pra falar sobre o 13º episódio. Eu confesso que eu tinha expectativas bem mais altas pra esse episódio, principalmente quando a gente soube que nesse episódio os nossos protagonistas, eles iam lidar com questões do passado deles e que isso seria ativado, né, por algo que o Percival faria. A forma que eles resolveram colocar isso dentro da série não foi a minha favorita, porque a gente teve uma sequência muito longa do Percival indo na casa deles e falando do livro da biblioteca, e falando, vou levar esse livro da biblioteca, papapá. E aí, tipo, quando ele tava na quinta pessoa, eu já tava tipo, puta, tá bom, entendi já, vambora. E aí, na hora que era pra gente explorar realmente os traumas e esses medos, enfim, tudo isso, né, eu sinto que isso acabou ficando um pouco de lado, assim, dentro da história, né? Então eu acho que quem a gente realmente explora nesses traumas é o Art e a Beth, então a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas eu gostaria de ter visto mais relacionado com todos os personagens, porque no final das contas, o Art, a Beth, o Jug, a Verônica, a Cheryl, o Kevin e o Red, todos eles têm alguma conexão com essa história que tá sendo levada ali no meio, né? De qualquer forma, todos eles têm o seu token ou o seu livro. Basicamente, né, a estratégia do Percival era então falar que eles tinham um livro que eles pegaram emprestado da biblioteca há sei lá quantos anos e que eles tinham que devolver esse livro perfeitamente. E que além de tudo isso, ele ainda ia fechar a biblioteca. O que realmente, né, o questionamento do Jug tava muito certo, tipo assim, se você vai fechar a biblioteca, por que você quer o livro de volta? Tipo, você vai ter que doar ele, sabe? Tipo, enfim, né? E aí eu já comecei a ter gatilhos, porque eu, sem querer, fiquei com o livro da biblioteca da minha escola também e nunca devolvi. E é isso, talvez um dia eles apareçam também e eu tenha que reviver traumas da minha vida, quem sabe? Enfim, então cada um deles tinha um livro em específico, né? E aí, quando eles falharam em encontrar certo livro, o Percival, então, pegava algo pessoal deles, né, algo de valor deles, pra usar como colateral, né, como uma garantia de que eles iam procurar o livro e iam fazer essa troca. Sei lá, né, tipo, o Percival sendo quem ele poderia muito bem simplesmente ter pegado esses objetos sem fazer esse escarcéu todo por causa de livro de biblioteca, né. Eu achei que essa justificativa foi meio X, mas enfim, né, no final das contas, as histórias, elas foram girando em torno também, não só dos objetos, mas também dos livros, né, dependendo dos personagens. Então, pro Kevin, por exemplo, a história dele teve muito a ver com o livro que era O Senhor das Moscas, que é um livro super clássico. Inclusive é um livro que deu origem a muitas das histórias adolescentes que a gente conhece hoje em dia, né? Então, assim, obviamente não era só isso, mas eu achei que no final eles fizeram uma volta inteira pra chegar numa coisa, e aí, na hora de fazer a coisa acontecer mesmo, né, que seria explorar esses traumas, eu acho que eles não tinham mais tempo pra fazer, porque eles perderam muito tempo fazendo as outras coisas. De qualquer forma, então, vamos falar um pouquinho sobre os tokens, né, e então os traumas. Então, o Jug, o objeto pessoal que o Percival pegou foi um livro do avô dele, né, uma das edições do avô dele, que era uma coisa muito pessoal pra ele. Inclusive, o medo do Jug, em determinado ponto, ele fala que seria morrer assim como o avô dele morreu, com só um livro de sucesso, sem conseguir colher aqueles frutos, né, então o medo dele gira em torno de tudo isso. No final, o Jug, ele acabou sendo mais responsável por ir atrás dos livros, né, e conseguir resgatar, encontrar os livros e trocar os objetos de volta pelos livros e salvar todo mundo. Eu achei também que foi uma solução meio X, né, porque o Percival tava tipo assim, porque é muito difícil encontrar esses livros. E aí o Jug foi numa livraria lá e encontrou todos os livros. Então, assim, eu acho que às vezes eles mesmos em Riverdale criam as próprias armadilhas de roteiro, né? Eles tentam rebuscar uma parada que às vezes nem precisava ser tão rebuscada, que a gente já aceitaria e estaria tudo certo, né? A Beth, então, ela tem lá o livro e o Percival pega o diário dela, que a mãe dela dá pra ele, tipo assim, tá difícil com a Alice, né? Tá difícil defender ela. E aí também o trauma dela tem a ver com, obviamente, o pai dela, né? Como todos os traumas da Beth. Eu confesso que eu fico um pouco cansada de
de que ela sempre vai desbloqueando memórias, mas ao mesmo tempo entendo que pra uma criança que passou por traumas é normal esse desbloqueio rolar, né? E a memória da vez foi desbloqueada por conta de alvejante, né? A Cândida, né? A famosa Cândida, que o pai dela usava pra limpar o banco do carro quando ele matava as pessoas e escondia, né? Queria tirar as evidências, então usava a Cândida ali pra limpar. E aí ela, inclusive, tem um flash ali de ver ele e tal. Eu achei que teria mais disso, mas no final das contas, esse trauma dela relacionado com isso, ele ajudou ela a ver mais coisas sobre o assassino do saco de lixo, né? Porque daí, pela primeira vez, ela teve uma visão diferente do assassino e ela percebeu que talvez ele não fosse um cara solitário e isolado, mas sim que talvez ele tivesse uma família tal qual o pai dela tinha, né? A própria moça do FBI fala que não é normal, não é comum, né, os serial killers terem família e tudo mais, mas ela falou, meu pai tinha. Então ela começou a entender melhor, talvez, o perfil, né, desse assassino. Então isso pode trazer resoluções em relação a ele. A gente também ficou sabendo um pouco sobre a menina que também escapou dele, né? E a Beth, inclusive, tem esse insight, porque a outra moça do FBI fala que a menina falava que ele deixava uma luz acesa pra ela durante a noite, que desbloqueou uma memória dela, de que o pai dela fazia isso, né? De que o pai da Beth fazia isso por ela. Então, tudo isso levou ela a essa conclusão de que talvez eles estivessem procurando um perfil diferente de pessoa, né? Então agora eles estão aí nesse outro perfil. O Art, obviamente, voltou pra um trauma também que é bastante intrínseco do personagem, que é a relação que ele tinha com a professora de música, né? A Miss Grande, lá na primeira temporada. Eu confesso que sempre que ela aparece me dá um desgaste, porque acho que essa era uma das histórias que eu mais odiava em Riverdale. Tipo assim, na primeira temporada, essa era uma das coisas que eu ficava assim, sem conseguir engolir essa história. Porém, eu gostei que finalmente nesse episódio a Beth, né, fala pro Art que realmente esse trauma dele é muito válido, principalmente porque ela estava grooming ele, né? Então, eu não sei qual que é a tradução dessa palavra, mas eles usam isso muito lá nos Estados Unidos, que é quando uma pessoa mais velha se interessa por uma pessoa mais nova, e aí começa esse processo de meio que ter este relacionamento, né? Enfim, é uma coisa tenebrosa. Achei interessante que a Beth validou muito esse trauma do Art. Eu acho que isso era uma coisa importante e que faltava, né, pra esse personagem. Então, por mais que eu tenha ficado meio de saco cheio deles trazerem de volta essa história da Miss Grande, eu gostei que isso desbloqueou outras coisas no Art, não só porque nesse episódio eles descobriram, a gente, na verdade, né, descobriu que eles não estavam grávidos, e claramente isso foi uma decepção pro Art, porque ele queria ter um filho, né, então ele fala bastante sobre como o pai dele era um pai jovem e que ele queria sempre ser um pai jovem, né, sempre sonhou em ser um pai jovem. Aí ele e a Beth meio que conversam que depois que eles conseguirem derrubar o Percival, eles pretendem conversar pra talvez ter filhos, né, porque talvez tenha chegado a hora e tudo mais. Então assim, o relacionamento dos dois tem se encaminhado pra um lugar mais sério, né, e ao mesmo tempo o Art também se questiona sobre as escolhas dele, porque ele fala, eu gostava muito de música e daí agora, depois disso eu me afastei muito, né, por causa desse trauma e tudo mais, enfim, por N outros motivos, né. Então eu achei que foi um desenvolvimento legal pro personagem. O Art, muitas vezes, ele acaba sendo só colocado como, tipo, o fodão, o mais forte, o mais poderoso, o mais isso, e às vezes a gente esquece dele ter esses desenvolvimentos mais interessantes pro personagem, né, que aprofundem ele e tudo mais. Então eu gostei dessa parte do episódio. Verônica, que estava sumida, né, a gente teve nesse episódio uma cena com os 5 juntos, gente, isso aí pra mim é fanfic, entendeu? Os 5 juntos, não, aí vocês estão, aí é demais pro meu coração, entendeu? É demais pro meu coração. Mas então Verônica também foi afetada, né, o Percival chega pra ela, fala do livro, ela fala, eu te escrevo um cheque, e o Percival, não, eu vou levar o quadro do seu pai, ela tipo, tá bom, pode levar. E aí eu acho que não fica muito claro no episódio, não fica tão claro quanto dos outros, qual é a alucinação e qual é o trauma da Verônica. Eu acho que ela navega entre duas coisas. Uma delas é o fato de que ela sempre precisa estar com um cara pra meio que se sentir validada de alguma forma. Isso é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla em relação a essa personagem, né? A Verônica é uma personagem muito foda, só que parece que os roteiristas só querem colocar ela tendo interesses amorosos e sempre tendo problemas relacionados com homens e sempre se ferrando por causa de homem. Então, tipo assim, era uma coisa que eu já tava cansada, eu já tinha falado isso várias vezes pra vocês. Então eu acho que foi interessante ele trazido isso pra esse episódio, né? Mesmo que tenha sido o Red jogando na cara dela de um jeito bastante agressivo, né? Que ela não consegue ficar sozinha e que, pra piorar, as pessoas, né, os homens que se envolvem com ela, em geral, acabam mortos. Então teve o Chad, que acabou morto, o Hiram, né, e ele fala, eu quero me afastar de você porque eu não quero aparecer morto também e tudo mais. A gente sabe que o Art também já, né, passou por poucas e boas aí de quase morte. Então, claramente ela tem esse complexo, sentia a necessidade de ter alguém ali com ela, né, de não querer ficar sozinha e, ao mesmo tempo, de ter esse medo de
de ser a responsável por matar essas pessoas que ela gosta, né? Então, acho que o trauma dela tava mais pra esse lado, assim, né? Inclusive por isso que faz essa comparação com essa aranha viúva negra, que tem essa ideia de que a aranha viúva negra, ela mata a pessoa, né? A pessoa. Ela mata a aranha com quem ela acasala. Por isso que tem toda essa história, né? Por isso que ela chama viúva negra, enfim. X, sei lá, gente. Informações inúteis com Alice. E aí tem esse lance, né? O Red que acaba dando esse ovo pra ela, e aí dentro desse ovo tem essas aranhas. Eu não sei exatamente qual é a conexão de tudo isso. Não sei se eu consigo entender. Talvez eu esteja um pouco burra. Pode ser, gente. Acontece, faz parte. Eu acho que a diferença que a gente tem aqui é que os ovos, né, que são aqueles ovos que a gente viu, que tinha o Hiram há muito tempo atrás, com a amante dele, blá blá blá. Nem sei quanto tempo isso faz. O Red precisou dar esse negócio pra ela, né? O Percival precisou dar um jeito, o Red dar esse ovo pra ela, pra ele ter essa conexão com ela, assim como ele teve com os outros. Então, com a Beth ele teve por causa do diário, por causa da Cândida, com a Art foi por causa do violão, né, que foi o que a Miss Grande tinha dado pra ele. Então, né, ele vai encontrando essas conexões, assim, entre as pessoas. E no caso da Verônica foi assim. Eu fiquei triste porque daí, no final das contas, a Verônica chamou o Heraldo pra ir lá na casa dela. E aí o Heraldo morreu com um beijo da Viúva Negra, que seria a Verônica. No final do episódio, o legista conta pra ela, então, que ele morreu envenenado, né, que uma aranha Viúva Negra não teria o poder de matar uma pessoa adulta, né, envenenaria, óbvio, mas, assim, não mataria dessa forma. Seria preciso muitas aranhas. E aí ele conclui que, na verdade, o veneno veio dos lábios, né? Então, da pessoa que beijou ele. Então, aparentemente, a Verônica vai ter esse poder, ou essa maldição, do beijo fatal, né? Talvez esse seja o poder dela. E aí, qual seria a parte ruim, né? Qual seria a consequência do poder dela? Eu acho que esse poder, no caso, ele já é um poder e uma consequência juntos, né? Da mesma forma que o da Cheryl também era um poder e uma consequência juntos, já que se ela não aprendesse a controlar o poder, ela ia entrar em combustão instantânea. Então, pode ser que seja isso. A gente vai descobrir mais no próximo episódio, que a Verônica vai estar explorando mais esse poder dela, aparentemente, né? Vai até assumir uma persona diferente, um batom escuro e tal. Então, vamos ver qual é que é. Além disso, a gente teve o Red também, que nesse episódio também teve uma conexão com o Percival. Além dele ter sido a pessoa responsável por levar o ovo pra Verônica, ele descobriu, quando o Percival tirou o livro sobre dislexia, ele parou de conseguir ler, e aí ele vai desesperado pro Percival falando que ele queria voltar a ler e tal, e o Percival fala pra ele pode ensinar a magia, que ele, né, é meio que mágico, não sei o quê, e o Red agarra essa oportunidade, porque ele é sempre uma pessoa que tem um complexo bastante de inferioridade, né, de não ser poderoso o suficiente, de não ser um destaque, né, de não estar lá no topo, e ele sempre almeja isso, então ele se alinha ao Percival nesse momento. E o Kevin, que tava com a autoestima baixa em outros aspectos, né, que reviveu esse momento aí com esse livro da infância dele, que é O Senhor das Moscas, onde ele era o personagem porquinho, que é o personagem que sofre, que é mal visto, né, pelos outros meninos. O próprio Muzi fala que ele não achava que o Kevin era o porquinho, mas o Kevin continuava se sentindo um porquinho por dentro, né, então ele fala até uma vez porquinho, sempre porquinho e tal, e aí obviamente o Percival também usa isso pra manipular o Kevin e fazer o Kevin ver o que ele quer, né, tipo assim, falar que ele ajudaria o Kevin, que ele daria tudo aquilo que o Kevin sempre quis, pra ele nunca mais ter que duvidar de si mesmo e tudo mais. Eu particularmente ainda tô em dúvida se o Muzi é ou não uma pessoa de verdade, porque no episódio passado, né, ele aparece, mas ele só interage com o Kevin, fala que é o novo professor de educação física, blá blá blá, mas ele não fala com mais ninguém, né, e no episódio passado o Kevin teve uma alucinação com o Regárgula, né, que tinha a ver com o Muzi, tinha a ver com o passado dele e tudo mais, mas nesse episódio ele não tem alucinações, mas ele conversa com o Muzi sobre o livro, porque o livro estava na casa do Muzi, então eu não sei se realmente tá rolando isso ou não, se o Muzi realmente voltou ou não sei o que está rolando, não sei o que está acontecendo. E aí no final das contas, o Percival e o Kevin se beijam, e ele entra oficialmente pra lista de aliados do Percival, e eu tô assim, ó. Enfim, a Cheryl, que foi a grande salvadora desse episódio, né, que identificou que o Percival estava fazendo esses feitiços contra eles, né, pra tentar causar essas alucinações e tudo mais, ela começou a ter alucinações com a Heather, né, que tem sido uma personagem que tem já aparecido bastante aí nesses últimos episódios. No episódio passado, a mãe da Cheryl, a Penelope, apareceu com as cartas da Heather, e a Heather, né, a atriz que vai fazer a Heather, foi escalada, então a gente vai ter a Heather provavelmente, não no próximo episódio, mas talvez no outro, no do dia 22, e eu tô bastante animada pra ver a Heather finalmente. Acho que isso pode ser uma história bem interessante pra Cheryl, que eu acho que a história dela tava meio que navegando por lugares que não tava me agradando totalmente. E aí ela tem essas alucinações com a Heather e tal, mas ela é a responsável por ajudar eles a quebrarem essa maldição, e principalmente por explicar no final que pra eles
cortarem toda a conexão, eles precisam queimar os objetos, então eles queimam. O Jug não queima e ela não queima, mas a Verônica, o Art e a Beth queimam. E aí eu não sei se o Percival ainda vai ter alguma forma de se conectar com eles, né, principalmente com o Jug. Então acho que ficou bastante em aberto assim. No próximo episódio, então, a gente vai ter a Verônica aí com esses poderes de Viúva Negra. Além disso, o Art vai começar a testar a resistência dele com o Paládio, né? Que é uma coisa que ele quer vencer, que ele quer derrotar, enfim. E a gente tem 2 casais se reconectando. Beth e Jughead, que vão se reencontrar ali. A Beth vai pedir ajuda pra ele pra desbloquear algumas memórias do passado, né? Que ela quer entender melhor algumas coisas. E a gente tem um frame do Art e da Verônica se beijando. Fica aí o questionamento, né? O que isso significa. Talvez faça parte dos testes do Art pra ver se ele realmente é invencível, se ele consegue ignorar o Paládio, né, na vida dele, enfim, vamos ver o que vai rolar, né, mas o episódio da semana que vem promete ser o quê? Babado, confusão e gritaria. Então é isso, essa foi a nossa análise do 13º episódio da 6ª temporada de Riverdale. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo e mandar pros seus amigos que assistem Riverdale ou seus amigos que pararam de assistir, mas querem saber muito o que tá acontecendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!